Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Bom, Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que hoje nós iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se e acomodem-se porque vamos iniciar uma nova jornada. Apenas algumas dessas divindades são veneradas nos cultos cheios de mistérios, ou seja, nos cultos que não eram celebrados publicamente, mas aos quais se deveria individualmente deixar-se consagrar. Assim havia os mistérios de Deméter, de Cibele e de Ísis, e nesses ritos da consagração poder-se-ia ver uma analogia à mais antiga, com o batismo cristão como o morrer em Cristo. Nisso, porém, negligencia-se uma importante diferença. Essas festas, sejam, pois, festas públicas ou mistérios privados, nos quais o destino da divindade que morre é celebrado, e estão todas as ligadas ao rito de lamentação. Os seguidores de Deus lamentam com a divindade feminina mais velha a perda da divindade parceira. Os sequazes, portanto, não experimentam eles próprios o destino da morte, eles o lamentam. Eles se identificam muito mais com a divindade mais velha, pranteadeira, do que com a divindade mais jovem, moribunda, mesmo que existam indícios de tal identificação com a divindade mais jovem. Nos sacramentos cristãos, porém, os seguidores de Jesus vivem seu destino da morte de modo simbólico. Eles são sepultados com ele no batismo. Eles consomem na Eucaristia um alimento que é identificado com o seu destino da morte. O anseio da proximidade é divindade que encontramos naquele tempo nos cultos de divindades moribundas. São aqui aproveitadas e superadas. Bom, podemos, pois, resumir. No mito do cristianismo primitivo, encontramos uma ligação singular entre a história e mito, uma narrativa mítico-histórica fundamental. Com o Jesus histórico começa uma historicização radical no mito, por ele mesmo acionada, uma encarnação numa pessoa concreta. Ao mesmo tempo, começa uma mitologização dessa pessoa. Em razão da fé pascal, ele participa da condição e do poder de um só e único Deus. Essa divinização de Jesus é a expressão de uma superação cognitiva da dissonância na qual atuam os mesmos motivos presentes na acentuação do monoteísmo judaico. A pretensão de revelação e de autoridade só pode ser mantida corretamente em relação às figuras divinas ou humanas fracassadas quando estão sendo elevadas manifestamente acima de todos aqueles poderes que as elevaram à derrota. No cristianismo primitivo, essa dinâmica genuinamente monoteísta torna-se, no contato com a religiosidade pagã, um sincretismo de superação. A concorrência com outras divindades poderosas
como os imperadores divinizados, impulsiona a elevação de Jesus sobre todos os poderes e dominações. Diante de Cristo, então deve-se todo joelho dobrar-se. A concorrência com outras divindades moribundas permite interpretar a aniquilação de Jesus como insuperável proximidade salvífica ao ser humano. Nenhuma outra divindade está tão próxima do homem em sua enfermidade, em sua miséria, em sua culpa. No mundo semiótico do cristianismo primitivo, a figura de Cristo não é posta apenas no centro, mas nas mais altas culminâncias e na mais profunda profundidade. Ele impera no céu sobre todos os poderes e desce até o inferno. Quando vemos atuar no desenvolvimento desta figura, a superação da dissonância, certamente já fizemos, de qualquer modo, uma pressuposição que uma pretensão absoluta entra em dissonância com experiências que a contradizem. Resta a pergunta: como é possível que as pessoas tenham modelado aparições relativamente históricas com o instrumento de uma reivindicação absoluta? Ainda não compreendemos completamente o mistério da imaginação religiosa, tal como atua na divinização de Jesus. Por essa razão, gostaria de voltar a esse tema no último capítulo. A seguir, porém, voltemos para um tema no qual a superação cognitiva da dissonância age de outra maneira, não pela formação de uma narrativa de base, mas pela formulação de um ethos. A radicalidade desse ethos devia desfazer dissonâncias que só poderiam surgir mediante a radicalidade de uma experiência de salvação. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.